Sim, eu fiz isso que está escrito aqui no título. Yay! Os Incríveis 2 estreou esse ano depois de uma espera de apenas 14 anos, mas eu nem posso reclamar porque eu tive tudo que eu queria, que eram muitas cenas com a Edna, nada de capa, e com o Zezé. Então assim, nem posso reclamar. Eu achei o filme maravilhoso. Uma coisa ou outra, na verdade, que eu pessoalmente não achei que agregou muito foi aquela quantidade de personagens novos. Eu achei que foi um pouco too much, mas de resto, tipo assim, foi maravilhoso de qualquer jeito, sabe? Então eu fiquei muito inspirada depois que eu vi esse filme. E algum tempo depois vinha o Dia dos Pais, que foi em agosto. E, gente, eu tava muito determinada a fazer um presente pro meu pai, porque é muito difícil comprar presente pra ele. E daí eu queria fazer alguma coisa, eu queria fazer com antecedência, para estar preparada. E realmente deu muito certo, porque eu me confundi achando que o Dia dos Pais era na primeira semana de agosto e não era. Então ficou bastante antecedência mesmo. Então eu decidi dar pra ele uma ilustração em que eu transformava a minha família nos Incríveis, porque sei lá, eu achei que ia ser engraçadinho. É isso. Bom, já vou logo avisando que eu não sabia o que eu estava fazendo, porque eu tô só começando na arte digital, então foi muita tentativa e erro. Mas pra começar tudo, eu peguei algumas fotos de referência dos Incríveis, porque o que torna os Incríveis é muito questão da forma deles, da proporção, porque se você vê, nesse filme em específico, não é nenhuma coisa de todo o filme da Pixar. Eles pegaram e brincaram muito com as proporções. Tem gente muito comprida, tem gente com ombro muito largo. Então são esses elementos, características que vão permitir que depois alguém que olhe meu desenho consiga identificar a referência, não é mesmo? Então eu não queria errar nisso. Por isso eu tentei não fugir muito da base. Eu comecei então fazendo um desenho aqui à mão no meu sketchbook com um lápis vermelho. Só meio que pra delimitar, fazer uma composição mais ou menos, porque eu não tô acostumada a desenhar direto no iPad, que é o que eu vim usar depois. Então aqui está, é o iPad Pro junto com a caneta, que eu já mostrei pra vocês. E o que eu fiz foi tirar uma foto, direto com o iPad, eu tirei uma foto aqui dessa folha, pra então começar o meu desenho digitalmente. Eu não quis partir direto pro digital, porque eu ainda não tô muito confiante com isso. E aproveitei depois que no digital você pode acabar mexendo em algumas coisinhas, mudando de lugar. Então eu desenhei digitalmente cada um individualmente, pra justamente poder depois mexer eles de lugar, pra ficar bem centralizado e do jeitinho que eu queria. Então depois da foto, o que eu comecei a fazer foi o line art, ou pelo menos eu tentei fazer isso, que foi meio que passar por cima da linha da foto, agora com o lápis digital, digamos assim, do iPad, pra que depois eu pudesse mudar a cor dessa linha e tudo mais, que eu também não sabia que eu ia ter que fazer, fui descobrindo no processo, porque apesar de eu já ter visto vários vídeos de como fazer esse tipo de coisa, eu não decorei ainda, sabe? É mais fácil aprender na prática mesmo, ali na necessidade, no sofrimento, e foi isso que aconteceu. Teve bastante dúvida e sofrimento, mas no final das contas eu fiquei bem satisfeita com o resultado. Então o aplicativo que eu usei pra desenhar foi o Autodesk Sketchbook, porque na época eu ainda não tinha o Procreate, que é o bambambam, assim, que todo mundo fala pro iPad, mas agora eu tenho e ele é realmente muito bom. Achei melhor do que esse sketchbook, mas o sketchbook é de graça e assim, pra começar, tudo certo. No caso, como eu disse, eu realmente não sabia o que eu estava fazendo, então eu tive vários erros, tive que tentar consertar ao longo do caminho. Como vocês estão vendo aqui agora, foi um processo bem longo, de realmente, assim, tentativa e erro. Eu tentei não fugir muito do formato dos personagens que eu tava usando na minha foto de referência, então se você ver, eles são muito similares, a não ser eu, porque a minha família tem 5 pessoas e no caso nós não temos um bebê, eu não sou um bebê, no caso não sou o Zezé, então eu tive que criar uma pose nova pra mim. Eu me inspirei também no corpo da Violeta, né, pra continuar essa proporção, mas eu admito que eu tirei uma foto minha assim, meio flutuando o poder da mente, pra poder usar como referência e poder adaptar ali aquela proporção maluca. Eu também me coloquei flutuando, porque eu queria flutuar mesmo, e 2, pra poder fechar ali a composição, já que eu sou mais alta que a minha irmã, daí ia ficar meio confuso, meio estranho, então eu preferi ficar sentada ali embaixo, na altura mais ou menos do teu. E falando nisso, eu acho que um dos personagens que eu fiquei mais satisfeita
ou pessoas no caso, foi o Theo, porque ele ficou muito parecido com o Flash, foi bem mais fácil fazer ele, justamente por ele ser tão similar à foto de referência. Eles têm mais ou menos a mesma idade, meu irmão também tem isso de correr muito, então eu achei que ele foi o primeiro que eu fiz e um que acabou ficando um dos melhores, assim. O meu pai foi um grande desafio, porque ele tem barba, coisa que o Senhor Incrível não tem, e ao mesmo tempo que eu usei o Senhor Incrível como referência, eu também não queria deixar meu pai tão exagerado, porque o Theo fez uma crítica dizendo que a cabeça do meu pai estava muito grande. Mas enfim, é a cabeça do Senhor Incrível, mas eu tive que modificar por causa da Barbie e tal, realmente tava ficando uma cabeça muito grande. Então fui adaptando e sempre indo e voltando. Então a ideia aqui foi não só botar a gente como os Incríveis, mas mudar o nome também. Então de vez de botar um I de Incríveis, eu coloquei um D do nosso sobrenome, que é Domingos. Depois vocês vão ver que eu fiz a composição com esse título assim, digamos. Então eu fiz um símbolozinho e graças a Deus, a maravilha que é a arte digital, eu consegui fazer um símbolozinho com D e depois copiar e colar nos outros e usar uma perspectiva pra ir ajustando. Eu fiquei muito feliz com essa ferramenta que eu descobri ali na hora. Eu acabei fazendo os personagens e o fundo separados na hora de salvar. Então primeiro eu fiz um arquivo que era só os personagens e outro que era só esse fundo vermelho que eu criei, porque eu levei isso pro Photoshop pra fazer a composição lá e colocar a fonte que eu queria lá e tudo mais, porque eu achei que isso ia ser mais fácil fazer no computador e pelo Photoshop. Eu gostei muito de como ficou no final e eu acho realmente que o maior desafio é você conseguir fazer parecer a referência, fazer parecer que aquilo ainda faz parte do universo dos Incríveis e também parecer com a pessoa em que você está se inspirando. Com certeza o que mais ajuda a fazer isso é a cor do cabelo e a cor do olho, né? Porque daí não tem erro. Bom que a minha irmã é ruiva, já dá uma diferenciada. Então isso ajudou muito e ao mesmo tempo eu queria fazer um desenho que as pessoas gostassem, sabe? Eu não queria zoar com ninguém, que ninguém ficasse ofendido com o desenho. Mas então, no final das contas, eu fui na gráfica e imprimi a minha ilustração. Fiquei muito orgulhosa de ver assim no papel. E essa impressão que eu fiz aqui foi no papel offset 180 gramas, caso você queira ter alguma referência. Ele é um pouquinho mais encorpado, daí eu fiz esse tamanho A5, pra não ficar nem muito grande nem muito pequeno. Dá pra colocar numa moldura tranquilamente. E é muito legal ver uma coisa que você desenhou digitalmente tá assim na sua mão em versão física. Outra coisa que eu tive muita dificuldade foi saber em que resolução fazer, coisa que eu ainda tenho que aprender. E eu decidi aproveitar, porque não é mesmo? E também fiz um presente em versão digital, então eu dei pra ele aquela ilustração em papel. E também aqui digital, eu peguei no Photoshop mesmo e peguei o tamanho da tela, que o próprio Photoshop já sabe, tipo, qual que é o tamanho e meio que resolução, ele já dá lá como opção. Eu coloquei lá, então depois foi só fazer a composição, como o desenho era meio grande eu coloquei ele aqui embaixo. E eu fiz duas versões, na verdade, uma escrito os domingos e o outro não. E daí eu joguei lá no grupo da família, né, um presente a mais aí, quem quisesse colocar no celular como fundo. E estava lá disponível, e eu estou usando assim, fiquei orgulhosa. Foi um perrengue, foi uma grande gambiarra, mas no final das contas foi o melhor que eu consegui fazer, entendeu? Queria aproveitar esse momento pra pedir pra vocês todos mentalizarem que um dia eu vou conhecer a Pixar, que um dia eu vou conhecer os funcionários da Pixar, quem sabe eu até fosse um estágio lá na Pixar. Então, por favor, vamos todos mentalizar, tá bom? Depois eu me inscrevo, mas já vamos começar a mentalização. Então eu espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de avaliar aqui embaixo pra eu poder ficar sabendo. E também comentem, cara, o que vocês acharam disso tudo. Eu sou muito louca. O que vocês acharam do filme? Valeu a pena esperar 14 anos por Incríveis 2? Eu, pessoalmente, acho que sim. Eu sou apaixonada por essa animação, meu Deus. E muito obrigada por estarem aqui comigo mais uma vez. E eu vejo vocês nos próximos vídeos. I've been known for putting on a show. Olá, como vai? Tudo em cima? Faz tempo que eu não gravo, isso pode ser meio estranho. Bom, já vou logo avisando que eu não tenho na hora... Não. Quer dizer, não tenho, né? Mas enfim.